Eu vou usar a aplicação. Aqui em cima eu sempre tenho que lembrar de mudar para aplicativos quando eu estiver usando o Fiori. E vou colocar planejamento de recurso para planejadores. Então está aqui, planejamento de recursos para planejadores de manutenção. Lembrando, como o meu usuário já entrei nessa transação uma vez, para mim, eu já tenho um centro de trabalho atribuído, esse GN Tray 10, que é um centro de trabalho de execução que a gente está usando aqui no treinamento. Tá, mas eu entrei aqui e não tem nada. Como que eu atribuo para mim um centro de trabalho? Você vai clicar no aplicação Utilização do centro de trabalho e no menu superior você vai ter dois botões, Modificar a capacidade e Meu centro de trabalho. Se eu clicar em Meu centro de trabalho, aqui vocês podem ver que está aparecendo aqui, ó, Centro de Trabalho Genérico de Treinamento. Eu vou remover. Por exemplo, eu mudei de área, sou programador do ácido sulfúrico e fui relocado para ser programador de área de fertilizantes. O que eu devo fazer? Eu preciso vir cá, tirar os meus centros de trabalho referentes ao sulfúrico e vir cá e adicionar o centro de trabalho referentes a áreas que eu vou ficar. Quando eu pesquiso aqui, aparece só do meu centro? Não. Aqui vocês podem ver o centro de trabalho e qual centro que pertence. Por quê? Foi definido os perfis a nível de companhia. Então, as pessoas da industrial vão poder ver todas as plantas de industrial. E eu vou selecionar aqui essa do 4260, que é de Araxá, porque as ordens que eu criei para a gente fazer essa simulação são dessa planta, certo? Retomando, voltando lá para aquela transação, deixa eu voltar para ela. Outro caminho, a primeira vez que eu entrei pela pesquisa, mas ela também vai estar na sua aba inicial, baseado no perfil, aqui na parte de Schedule Plant Maintenance. Você pode até mudar esse nome, mas infelizmente ele vai vir em inglês a primeira vez, e eu vou clicar aqui no aplicativo novamente, ó, Planejamento de Recursos para Planejadores. Aqui ele vai mostrar o overview da carteira do centro de trabalho que está atribuído para você, e você pode acertar alguns filtros. Ou, por exemplo, eu quero saber só ordens baseadas em condições, que é a PM06. Então, eu posso selecionar aqui e clicar em iniciar. Posso ajustar o filtro com período, indicador GUT. Posso também colocar quase alguns objetos que estão referentes à área. Então, clicando em ajustar filtros, eu tenho uma visão do que eu posso colocar nesse dashboard. Lembrando, essa é a visão de painel. Não é aqui propriamente dito que eu faço a programação. Aqui é para mim ver um resumo dela. Certo? E agora, vamos pular aí para a utilização do centro de trabalho, que é esse aplicativo que a gente vai usar para fazer realmente criar a nossa programação. Todos me acompanham? Certo. Algumas informações chaves que eu tenho aqui. Se eu tiver estabelecido um filtro na transação passada e eu clicar na minha utilização, todos os filtros que eu apliquei na síntese, no dashboard, vão ser replicados aqui nessa página. Então, atenção para isso, porque caso tenha os filtros, você precisa remover alguns se você não deseja utilizá-los mais. E aqui eu tenho mais algumas opções. Então, atrás eu tenho algumas opções de filtros, aqui eu tenho praticamente todos os campos da ordem disponíveis para serem vistos. Qual é a sugestão? A gente pode salvar variante. Então, eu vou selecionar alguns itens que eu tenho interesse de estar vendo e também vou selecionar e salvar isso para mim como uma variante. Então, eu quero saber as datas, eu quero saber o indicador GUT, o local de instalação, então para onde que é a minha manutenção, e eu preciso saber o status de usuário da ordem. Isso aqui na pesquisa. E um ponto importante, como a gente viu no módulo de identificar e planejar manutenção, eu só planejo aquilo que está pronto, aquilo que tem todo o material, que tem todo o recurso, que está disponível para eu realizar minha programação. Então, logo, eu devo pegar o status de usuário RTSH, que significa essa ordem está pronta para programação. O sistema vai me impedir de programar uma ordem em outro status? Ele não vai, mas eu devo sempre tentar aplicar esse filtro
para facilitar e ajudar a minha vida. E outro ponto aqui que eu vou colocar é a ordem. E vou colocar criado por, para mim conseguir restringir o que eu fiz. E um ponto importante também. Aqui, eu só consigo ver, ele já vem pré-estabelecido um período de 4 semanas. Ou seja, ele vai ler todas as ordens que estão de hoje até 4 semanas no futuro. Eu posso alterar esse período para ver algo diferente? Sim, eu tenho várias opções. Um é de D a, ou seja, eu vou estabelecer de que data até qual data eu quero ver essas ordens. Outro, de hoje menos X dias até hoje mais Y dias. Ou seja, eu quero saber as ordens de 30 dias no passado, 30 dias no futuro. Eu seleciono essa opção, menos X mais Y. Porque eu vou falar, eu quero saber as ordens que estão até 30 dias atrasadas e as que estão até 30 dias no futuro. Eu posso também selecionar alguns intervalos pré-estabelecidos. Por exemplo, eu quero saber as ordens dessa semana, as ordens da semana seguinte e as ordens das próximas 4 semanas, que é o que vem pré-definido, ou dos próximos 6 meses. E aqui eu vou selecionar menos X mais Y. Por quê? Pode ser que eu tenha muitas ordens no passado. Isso acontece no nosso dia a dia. O ideal é que a gente mantenha a nossa carteira sempre atualizada. Então, agora eu vou explorar um pouco mais de opções. E eu vou colocar que eu quero ordens de 90 dias no passado e 90 dias no futuro. Ou seja, eu estou vendo um horizonte de 6 meses móvel. Então, da data de hoje, todas as ordens que estão 30 dias no passado e todas as ordens que estão 30 dias no futuro vão aparecer aqui para mim como disponíveis. E a ordem, se eu pesquisar aqui, ele vai colocar a ordem. Mas eu posso colocar ordens, deixa eu testar se pega o texto também. Ordens que contêm Rangel. Porque eu coloquei no meu cabeçalho, para me filtrar mais fácil, o meu nome, para me saber quais ordens pertencem a mim. Tá, eu tenho uma planilha de Excel com tudo que eu priorizei durante a semana, tudo que eu acordei com os meus clientes. Eu posso clicar aqui em ordem, copiar e colar essa planilha de Excel e colocar aqui. Deixa eu ver se eu faço. Só um minutinho. Deixa eu só fazer esse filtro com Rangel primeiro. Eu preciso do número. Vou tirar o zoom porque está um pouquinho difícil de enxergar. Pronto. Beleza. Eu vou abrir outra aba aqui, só para mim fazer o exemplo do Excel. Se eu for fazer a programação e já tiver o número das ordens que eu quero programar. Porque é uma realidade que a gente sabe que muitas vezes a gente tem alguma planilha de controle, alguma forma que a gente faz, que a gente já tem um Excel, já tem algo que já tem algumas coisas priorizadas. Então, eu vou usar aqui o aplicativo Procurar Ordens. Então, tá aqui Procurar Ordens de Manutenção. Eu vou procurar ordens que contenham Rangel. Vou selecionar. Tem mais ordens que ficaram aqui no meu nome, então eu vou mudar um pouquinho também esse filtro. Vou colocar aqui criado por. Então, coloquei criado por mim e coloquei aqui as notas. Eu criei 3 ordens para a gente usar nesse treinamento. Eu vou exportar isso para o Excel. E vou abrir esse arquivo. Então, aqui seria o caso que eu já sei as ordens que eu quero. Ele trouxe para mim o número dentro de parênteses, mas se eu quiser, eu vou habilitar a edição.
eu só preciso do número. Então, vou apagar isso aqui. Mas vai ser mais rápido. Tem a opção de separar. Mas como a gente já está aqui, eu vou só pegar esses números aqui. Tá, então, um exemplo. Eu já tenho todas as ordens que eu quero programar num Excel. Não é o caminho recomendado. O caminho recomendado é que eu faça toda a priorização por dentro do RSH. Mas eu tenho todas as ordens. Eu posso simplesmente copiá-las, vir cá no administrar, clicar aqui em ordem, definir condições, contém, Ctrl V. Ele vai filtrar as minhas 3 ordens. Independente da quantidade, não tem limite. Então, aqui, ó, ordem de manutenção são 3 e as operações são 12. Então, é uma outra forma de fazer. Ok? Outra forma de fazer. Então, aqui você pode adaptar todos os filtros que você entende que são necessários. Se eu não quiser, eu não tenho um Excel, quero fazer tudo pelo RSH, eu filtro toda a carteira e aqui eu começo a aplicar os filtros que eu desejo. Então, eu vou fazer dessa forma. Eu vou tirar o filtro de ordem, eu só mostrei que existem as outras opções. Eu vou excluir essas condições que eu coloquei e vou começar a priorizar do zero. Então, eu sou o dono dessa carteira aqui de Araxá. Então, beleza, comecei. Vou pegar aqui primeiro o status de usuário. E aqui está aparecendo que são quase todas RTSH, mas eu quero ordenar. Eu vou ordenar pelo status de usuário. Não está disponível aqui, deixa eu ver por quê. Tá. Por algum motivo ele não está deixando. Ah, porque já está aqui. Então, como a gente treinou, qual que é a primeira coisa que eu vou colocar na minha programação? Vou colocar coisas relacionadas à segurança. Então, quando eu vejo o meu status de usuário, eu tenho aqui safe, de safety. Então, a primeira coisa que eu vou incluir na minha grade é isso. E eu vou incluir ordem por ordem. Outra forma de fazer, eu posso ir procurando as ordens e incluir na minha programação. Não tem uma programação ativa, então ele vai. Primeiro eu vou selecionar a minha primeira ordem. Eu quero programar esta ordem aqui sozinha. Selecionei as 4 operações relacionadas a ela e vou clicar em adicionar a programação. Dá certo também. Isso. Eu não tenho nenhuma programação ativa. Então, não tem nenhuma programação em definição de escopo. Então, ele me dá as 2 opções, mas a opção de adicionar a programação existente está cinza. Mas eu vou criar a programação aqui, RSH, treinamento. E estou fazendo essa programação para a semana que vem. Estou criando essa programação, mas eu não quero abri-la ainda. Só quero deixá-la pronta. Está todo mundo agora nesse ponto? Aplicaram os filtros referentes a vocês, estão selecionando uma das ordens que criaram, certo? E estamos criando uma primeira programação. Então, vou clicar em criar. Aqui embaixo, ele já me deu um retorno falando, olha, suas operações foram adicionadas à programação RSH treinamento. Tá, eu não, em casos reais de manutenção, a gente não programa só uma ordem, a gente programa muitas. Então, vamos continuar. Eu programei a primeira. Essa segunda, ela não tem status de segurança. Então, por enquanto, ela não é importante para mim. Ela é uma mudança. Estou usando uma PM01. Então, ela não é prioridade ainda. E agora eu vou falar. Então, beleza. Eu não tenho nenhum plano. Por que eu não tenho nenhum plano? Deixa eu ver aqui. Se eu puxar PM03, que é o tipo de ordem de plano,
Tá, ela deveria aparecer. Depois eu dou uma pesquisada aqui. Mas é SM03. Se tiver HH planejado, ela aparece aqui, deveria aparecer aqui também. Sim? Não. Mas você não consegue enviar duas vezes. Você consegue ver se você entrar na programação e refinar. Eu vou mostrar. Como está gravando, eu vou só repetir sua pergunta para ficar registrado. Então, aqui, a pergunta feita foi a seguinte: eu já coloquei a atividade numa programação. Existe algum status que sinaliza para mim que ela já está em alguma programação? Infelizmente, não, até que eu faça algum refino nela. Então, se eu for lá na minha programação e mexer nas datas, o status dela muda de devido para programado esboço. E eu consigo ver nessa tela a mesma forma, eu consigo ver que ela está programada esboço. Tá, ela já está numa programação que foi congelada. Ela aparece para mim como escalonada aqui. Então, eu não consigo programar a mesma atividade. São 4 status que eu tenho no RSH. São status de ordem que é referente ao sistema de programação. O primeiro status, devido. Essa ordem não faz parte de nenhuma programação e não está inserida em nenhuma programação nem para esboço, ou seja, uma ordem avulsa. A partir do momento que eu insiro na programação e ajusto as datas, ela pega o status programado barra esboço. Ou seja, essa ordem faz parte de uma programação, porém, todas as modificações e simulações feitas nela não são válidas ainda. E o terceiro status é escalonada. Ela faz parte de uma programação e todas as mudanças já foram despachadas. Ou seja, se eu entrar na EW32 e ver a ordem, todas aquelas datas que eu estabeleci já vão estar na ordem. E o último é congelado. Todas as mudanças foram feitas e essa ordem foi congelada dentro de uma grade. Ou seja, não consigo mais modificar a data ou fazer nada nessa ordem dentro daquele período. Quando ela é reprogramada, como que ela volta? Ela fica como escalonada durante a semana que ela estava programada, depois ela fica como pendente ou devida, porque a atividade não foi feita. E na grade também eu vou mostrar que enquanto eu não confirmo essa ordem na grade, ela fica como não concluída no RSH. Então, eu vou mostrar esses dois status no caso de reprogramação, ok? Beleza. Eu coloquei um filtro aqui de preventiva. Por que eu coloquei esse filtro? Porque, vamos lá, primeira coisa que eu tenho que priorizar foi segurança. Então, eu pesquisei lá as ordens que têm o status safe. Então, eu coloquei essas ordens na minha grade. Segunda coisa, reprogramação. A gente está fazendo a primeira vez que a gente está programando, então não tem nenhuma ordem nesse status de reprogramação. Eu só conseguiria ver uma ordem nesse status se eu passasse para a semana que vem, não fosse confirmada, e na segunda semana ela ainda tivesse lá como pendente. Então, infelizmente, eu não consigo demonstrar aqui agora, porque eu não tenho nenhuma ordem nessa condição. Coloquei agora planos. Olha, não tenho nenhum, então eu posso pular essa fase. Agora eu vou pegar as. Ixi, tirei os filtros. Deixa eu voltar o filtro aqui de pronto para programar. Agora eu quero saber as anomalias de preditiva ou não. Eu quero saber pelo GUT. Então, vou clicar aqui em ajustar os filtros e vou colocar um indicador GUT. Eu vou colocar tanto no filtro superior quanto na visualização inferior. Então, eu coloquei aqui o indicador GUT. Ok? Coloquei o indicador GUT. E quando eu coloco algum campo que é ordenável, por exemplo, o indicador GUT, eu vou definir a ordenação em ordem decrescente, do maior para o menor. Eu vou ver várias outras ordens, que eu não filtrei só as ordens Rangel agora dessa vez. E vejam que os status, o que já está em outras grades que a gente já usou, já está tudo aqui como escalonado. E agora eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui a ordem treinamento Rangel anomalia 1, que tem o GUT 7.31. Então aqui eu vou selecionar essas operações, são várias, e eu vou clicar em adicionar a programação. Tá vendo que agora as duas opções ficaram disponíveis para mim? Eu tenho aquela programação que eu criei com a primeira ordem e eu posso criar uma nova. Mas como eu estou compondo a minha grade, eu estou colocando o que eu estou programando, eu vou usar a mesma, eu vou só adicionar essas operações nessa grade existente.
Por enquanto, eu nem abri ela para mostrar como ela está ficando. Eu estou só colocando quais são as demandas que eu tenho para me priorizar. Não estou definindo datas e nem estou definindo a ordem que elas vão ser executadas. Eu estou só inserindo o escopo. Beleza, coloquei as que tem GUT. Eu vou usar só as minhas ordens que tem Rangel no nome. Nenhuma delas eu preciso agora. Então, essas outras ordens são de outras pessoas, eu não vou usar nenhuma delas, eu vou passando. Agora, vejam o seguinte, acabaram as ordens PM06, ou seja, as ordens que têm valor de GUT acabaram. Agora eu cheguei em umas ordens PM01. Tenho aquela que ela está como devida ainda, porque eu não refinei minha grade, que era de segurança, e tem agora uma ordem de mudança. Ela está só RTSH MOCA. O que MOCA significa? Significa que tem uma MOC aprovada para me executar essa atividade. Então, agora eu vou adicionar a última das prioridades, que é uma coisa que tem uma MOC aprovada, é uma modificação. Digamos que nesse caso está sobrando HH e eu tenho disponibilidade para atender. Então, eu vou clicar aqui e vou clicar em adicionar a programação. Da mesma forma, ele aparece as duas, aparece aquela que eu já tinha bloqueado e essa nova, e vou clicar em adicionar. Ok. Eu criei 3 ordens. Uma ordem de segurança, que foi a primeira a ser priorizada conforme nossos parâmetros. Uma segunda ordem com um GUT, uma anomalia. E a terceira ordem com uma melhoria, que seria uma das últimas prioridades. Mas eu queria só para mim poder passar por todos os parâmetros de priorização, fazer diferente. Ao invés de eu fazer tudo de anomalia, eu quis passar por todos os passos. Agora eu vou clicar em abrir minhas programações. Eu tenho 2 programações, porque a gente já tinha passado pelo módulo e eu fiz uma programação aqui que está congelada. Essa programação eu não consigo modificar e eu não consigo fazer nada. E eu tenho uma programação em definição de escopo, ou seja, essa programação eu ainda posso refinar, posso editar e posso mexer nela. E aqui está a minha programação. Agora, olha a surpresa. Eu tinha outra programação congelada. Eu não adicionei nenhuma atividade escalonada na minha programação. Mas, como eu já tinha uma programação congelada para esse período, todas as atividades que já estavam na programação para a mesma data, para o mesmo centro de trabalho, automaticamente já estão aqui. E se eu selecionar, eu não consigo remover. Ou seja, adicionei uma grade para a mesma semana. Não foi de propósito, mas é interessante que vocês vejam essa questão. Então, eu estou criando uma grade para a mesma semana que eu já tinha uma grade criada. Tudo aquilo que já tinha sido criado e congelado, ela automaticamente já sobe para a minha segunda programação. Então, eu consigo fazer uma revisão da programação, mas eu consigo somar, eu não consigo subtrair. Ou seja, tudo aquilo que já estava lá ainda está aqui. E mais as atividades que eu estou adicionando novas, ok? Beleza, agora eu quero refinar. Então, essa parte ficou claro para todo mundo. Eu tinha uma grade congelada. Automaticamente, tudo aquilo que já tinha havido sido congelado anteriormente, automaticamente já vem para cá e não é editável. Tá, e as outras operações? Se eu clicar aqui, as outras eu consigo remover. Aquilo que está congelado, eu não edito. Ok? Então, muita atenção no congelamento da grade. O que eu posso fazer? Vocês querem que eu continue daqui ou que eu elimine e crie uma grade para S+2? O que vocês acham mais interessante? Não tem aqui. Me perguntaram se eu consigo excluir ou remover alguma atividade que já tinha sido congelada. Eu vou clicar numa delas aqui e vou selecionar. Tá vendo que modificação de centro, reinicialização e remover está tudo bloqueado? Não consigo fazer mais nada. Então, se eu tiver uma grade congelada, eu não modifico ela mais. Dessa tela? Isso, consigo. Eu vou clicar aqui para aplicar um filtro só para devido, programado e em processamento. O escalonado eu vou ignorar. Quando eu aplico, o escalonado vai sair. Sim. Quando você faz o refinamento e quando eu vou programar automaticamente. Se a data de execução da atividade, porque você tem um escopo, você gerou uma carteira.
Quando o dia que essa atividade vai ser feita não importa para você, ou seja, pode ser sugerido pelo sistema de acordo com a matriz normal, ou seja, indifere, você programa automaticamente. Ele vai colocar na primeira data disponível para colocar a maior utilização. Mas quando você tem uma amarração, uma dependência, por exemplo, a atividade eu preciso de uma limpeza que só pode ser feita na terça. Nesse caso, eu vou refinar porque eu preciso forçar que essa atividade seja feita na terça. Então, qual que é a sugestão? Você programa automaticamente todas, depois você entra no refinamento e ajusta as dependências e as interfaces. Porque se você programa automaticamente, o sistema te sugere a melhor data para você executar cada atividade, baseado em idade do backlog, tipo de atividade. Então, ele tem alguns critérios, não são configuráveis, infelizmente, mas ele já estabelece alguns e coloca as atividades para conseguir a maior capacidade, a maior utilização possível. Então, se você tem 50 atividades e cabe 50 atividades na segunda, ele puxa tudo para a segunda. Aí depois você entra na aba de refinamento e faz a distribuição nos dias de acordo com necessidade de interface. Olha, essa atividade só pode ser feita na quarta. E o programar automaticamente não enxerga isso. Então você precisa ir lá e determinar, olha, na quarta-feira essa atividade tem que vir. Então, primeiro eu vou... Viram que eu coloquei o filtro para tirar as atividades congeladas? Eu vou repetir esse processo. Eu clico em filtro. Aí no status de processamento, eu marquei os 3 itens: devido, programado e em processamento. Para mim tirar as escalonadas, aquilo que já foi escalonado, já fez parte de outra grade e está aqui só porque eu não consigo excluir mais. Ok? Agora eu vou fazer o passo de programar automaticamente. O meu centro de trabalho, ele está, teoricamente, com muita capacidade. Então, provavelmente, quando eu clicar aqui, ele vai jogar tudo para segunda-feira. E reparem o seguinte, a minha programação é do dia 5 ao dia 9. As minhas ordens estão com início e fim planejado para o dia 15. Por quê? Porque aqui ele, por enquanto, não fez a programação e não ajustou data. Ele pegou a data que estava no SAP. Vou selecionar tudo e vou clicar em programar automaticamente. Ele vai me dar um aviso falando que as vencidas e etc. já vai trazer. E vejam que ele fez o seguinte, olha. Essas operações aqui foram para o dia 5. E ele considerou algumas para o dia 6, porque ele considera sempre sequência normal, para que tudo tem que ser feito na sequência, 10, 20, 30, 40, 50. Eu tenho 8 horas por dia, então tudo que passa de 8 horas, ele começa a jogar para o dia 6. Passasse de 8 horas, jogava para o dia 7. Então, se eu tiver uma atividade, supomos, uma atividade que é a semana toda, 40 horas de execução, então ele faz a abertura, ele coloca 8 horas no dia 1, na segunda, 8 horas na terça, 8 horas na quarta, 8 horas na quinta e 8 horas na sexta. Nesse formato, se eu colocar 40 horas, ele faz a divisão e joga para todo o intervalo. Ele funciona igual o Project. Ele vai fazer a leitura do seu centro de trabalho, ver qual é a capacidade diária e uma operação só você programa para tudo. Um ponto, na execução, você tem que lembrar que você só pode dar a confirmação final quando terminar a atividade, porque se o cara recebeu a ordem para a semana toda e confirmou o final na segunda, vai ter que ter uma ação de alguém para ir lá e desfazer a confirmação para ele continuar executando. Então, pode fazer dessa forma, desde que esteja bem alinhado com a execução, para eles também confirmarem da forma correta, certo? Então, beleza. Eu cliquei em programar automaticamente, ele passou todas as operações para programar do esboço. Ou seja, nenhuma dessas alterações que eu fiz por enquanto são válidas na minha ordem. Elas estão aqui somente no módulo. Eu estou fazendo a programação ainda. Então vamos lá. Esse aqui é para estar programado esboço. Amanhã ou hoje à tarde é minha reunião de programação. Eu não preciso fazer mais nada. Eu vou sair do RSH. Olha, vou voltar aqui para minhas programações. Sair da transação. Não salvei nada. E vou voltar para minha transação novamente. As ordens estão da forma que eu deixei. Então, não preciso ficar gravando as modificações e ele vai salvando em tempo real as modificações. Então, na reunião de programação, o que eu vou levar? Eu vou levar a minha programação do RSH em esboço, porque eu ainda posso mexer, ainda vou mudar a minha grade ao longo depois da programação. Então, eu preciso levar esse esboço. Tá, eu não quero ter que fazer um Excel para mim levar a grade de programação. Aqui tem um exportar. Então, eu coloco os campos que eu acho interessante, por exemplo, local de instalação, data, início,
o que vai ser executado, o tipo de atividade, status, e exporto para a planilha eletrônica. Então, eu não preciso ficar montando arquivos de Excel para estar levando na programação, desde que eu tenha tudo bem estabelecido aqui nos filtros RSH. Deixa eu abrir a planilha para mostrar como aparece. Então, aqui está, ó, todas as operações, o nome do pedido, a tradução não ficou das melhores, mas é uma tradução, as operações, a descrição da operação, prioridade, centro de trabalho. Isso aqui vai da configuração de quem quiser fazer. E lembre-se, quando eu exporto, ele pegou tudo aquilo que estava bloqueado também, tá? Ele não vai pegar só o que eu tiver filtrado. Na verdade, é porque eu não apliquei o filtro de novo, mas ele mostra tudo que está na programação. Isso. Eu vou chegar lá ainda. Primeiro eu estou mostrando. Então, na minha reunião de programação, eu posso simplesmente fazer minha programação no RSH, exportar isso para o Excel e levar. Não quero exportar Excel. Eu posso fazer a reunião de programação com o próprio RSH aberto. Eu posso abrir lá o RSH e mostrar, olha, segunda-feira. Deixa eu fazer dessa forma. Voltei. Vou chegar na minha reunião de programação. Quero falar, olha, quais são minhas atividades de segunda-feira? Eu venho cá em filtro e vou colocar início planejado. É igual a dia 5. Aplicar. Então, você pode ir discutindo com o RSH aberto e ali você pode até fazer o refinamento, se quiser. Mas, olha, segunda-feira são essas atividades aqui que eu tenho. Ok, pessoal? Então, vamos para terça. Terça-feira, quais são as atividades? Eu seleciono o início. Dia 6. Ok. Aplicar. Terça-feira, equipe. As atividades que eu tenho para terça são essas. Então, você nem precisa de um Excel para fazer a programação. Você pode fazer toda por RSH. Precisa ser nessa visão de grade aqui? Também não. Eu posso fazer já na visão de refino. Qual que é essa visão de refino? É o seguinte. Deixa eu aplicar o filtro novamente aqui. Eu vou refinar somente aquilo que está programado e devido. Aquilo que já está congelado, eu vou ignorar por enquanto, tá? Beleza, vamos fazer uma reunião de programação. Eu posso levar o meu notebook, ou usar o meu computador no momento na sala de reunião e vir na visão de refino. Então está aqui a visão da lista. Aqui está todas as atividades que estão nessa programação. Tem bastante informação aqui e estão vendo que as atividades escalonadas, as datas estão congeladas, eu não consigo modificar? É porque depois que congelou, tchau, eu não consigo mais mexer. Então, eu vou aplicar um filtro novamente. Eu quero só o que eu consigo mexer. Aqui estão minhas atividades que eu consigo mexer. Supomos que essa atividade aqui, treinamento RSH1, eu não quero começar ela na segunda-feira, eu quero começar ela na quarta. Então, eu clico aqui, quarta-feira. Notem o seguinte, o SAP enxerga a relação entre as operações. Então, se eu coloquei que a operação 10 é na quarta, ele começou a jogar 20, 30, 40, 50 da quarta adiante. Então, minha curva de HH subiu para os outros dias também. Tá, eu faço programação de um centro de trabalho com 20 pessoas. Estou programando aí 100 operações. Preciso clicar uma por uma? Não, também não. Eu posso selecionar as operações que eu quero mudar, as operações 10, e eu tenho aqui, ó, definir data de início. Eu quero começar essas operações que dia? Quero começar essas operações na terça. Eu defino e ele mexe também dessa forma. Então, eu consigo mudar a data de início em massa. Posso selecionar uma série de operações e definir para todas essas operações uma data de início para elas. Lembrando que ele precisa respeitar as dependências. Então, se eu tenho operação 10, 20, 30, 40, que são sequenciais, e eu tentar colocar 20 antes da 30, ele vai me dar um aviso. Deixa eu fazer isso aqui para vocês verem. Olha, operação 10, 20 e 30. Eu vou falar que a 20 está tudo para terça-feira. Eu vou colocar que a 20 começa na segunda. Tá vendo que tem um alerta? Ele me deu um alerta. Olha, não é possível manter a relação entre a operação 10 e a 20, mas ele reprogramou a 30 e a 40 para continuar depois da 20. Sim? Se aplica nesse exemplo. Então, eu posso antecipar ou também colocar janelas entre atividades. Deixa eu só programar automaticamente de novo. Vou voltar para terça-feira.
Um outro exemplo de aplicação disso. Olha, minha operação 10 é na segunda, é montagem de andame, por exemplo. Mas a minha parada é só na quinta-feira. Então, eu venho na operação 20 e mudo para quinta. A 10 continua na terça e o restante vai de quinta adiante. Ele salva o esboço. O esboço. Então, se eu clicar aqui, ó, voltar à definição do escopo, todas as mudanças que eu fiz no refino estão aqui, ó. A 10 começando no dia 6, a 20 e adiante, indo de quinta para frente. A mesma operação para mais de um dia. Se ela tiver muitas horas que ultrapassem um dia, você seleciona o dia de começo. Não precisa selecionar todo. Você fala começar a partir de. Deixa eu voltar. Eu preciso estar como que eu edito a data? Eu preciso estar no refino. Aí eu seleciono as operações que eu quero editar. Deixa ele só carregar. E vou clicar definir data de início. Tá, eu mudei a data de início, não queria mudar. Eu clico reinicializar, ele volta para a última ação. Aí ele voltou tudo para devido. Quer dizer, agora eu vou ter que programar de novo. Então ele reseta tudo o que eu fiz e eu começo de novo. Posso resetar só do que tiver flegado. Deixa eu ver se eu tinha alguma coisa. Ó, eu tinha selecionado só duas. Agora ele tá essas duas como devido. Vou clicar, selecionar as duas de novo, programar automaticamente. Consegue, mas você precisa de usar outra visão. Aqui, nessa visão de lista, você seleciona a data. Se você quer entrar no nível de detalhe de horas, você precisa vir pela visão gráfica. Antes de eu passar para a visão gráfica, visão de lista, todo mundo conseguiu mexer nas datas, ajustar. Tá muito mais claro, tá belezinha? Opa. Tudo que eu vou fazendo, ele vai salvando automaticamente. É, ou a operação está sendo trabalho errado, diferente. Porque tem que estar sendo trabalho igual. Beleza. Eu quero mudar a hora de execução. Não quero que seja sequencial. Deixa eu só dar um zoom aqui para mostrar a hora melhor. Então, aqui está meu dia 8. Deixa eu pegar um dia inteiro. Está aqui o dia 6, das 0 a 0 horas. Deixa eu dar mais um zoom. Aqui está. Meu dia 6 de fevereiro. Eu tenho atividades aí de 8 da manhã até as 5 e pouco da tarde. Tá, eu quero que essa segunda atividade não comece meio-dia e 38. Eu quero que ela comece lá pelas 2 da tarde. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nela e vou arrastar para ela começar às 15. Deixa eu ver se eu vou. Às 15h30. Ele vai carregar e ele vai mudar essa data para o horário que eu arrastei. Então, se eu quiser um refino a nível de horas, eu faço pela visão gráfica. Eu venho aqui, arrasto e solto. Olha, ele colocou um tempo entre uma operação e outra. Essa aqui está terminando por volta de 12h30, mas a outra operação começa às 2 da tarde. Então, quando eu quero que uma atividade comece no horário deslocado, ou tenho atividades de outro centro de trabalho entre uma operação e a outra, eu faço esse refino e defino o horário de início das atividades. Lembrando que eu estou sempre definindo o horário de início, quando que começa. Ok? Assim. Para você arrastar, você precisa estar na visão de refino. E o status tem que estar programado, não pode estar escalonado. Programado esboço. Então, você clica no gráfico mesmo aqui em cima e arrasta. Eu vou colocar que esse aqui começa. Agora, uma coisa. O meu centro de trabalho não tem capacidade às 19 horas. Eu trabalho das 8 às 17. Se eu tentar arrastar para as 19, ele vai me dar um erro. Olha, nenhuma capacidade do centro de trabalho disponível. Então, ele está me avisando, olha, você não tem pessoas disponíveis para trabalhar às 19 horas. Então, você só consegue arrastar para horários. Então, para ver as horas, você dá um. Aqui em cima tem um zoom, tá vendo? Tem uma lupinha. Eu coloquei a lupinha no 2. Eu consigo dar muito mais zoom, mas eu acho que nesse aqui já é suficiente para a gente ter uma visão melhorzinha já. Ok? Ah, tá em definição. Tá escalonada? O que que ela tá? Então, aqui você pode mexer ainda. Se ela não tiver assim, você não consegue mexer. Tá, outra coisa. Eu consigo mudar um pouco essa visualização de Gantt. Eu consigo colocar as relações, consigo colocar os status
e também consigo colocar se a data planejada é vencimento final. Geralmente a gente deixa só essas 3. Ok? Agora a única coisa que o RSH ainda não faz é quebra. Por exemplo, o Project ele tem uma função que você pega uma atividade de 8 horas e quebra ela em 2. Você pode colocar 4 horas num dia, 4 horas no outro. O RSH não tem essa capacidade ainda, mas talvez em futuras versões ele consegue fazer essa partição. Por enquanto ele não faz. Então ele é sempre contínuo. Não consigo inserir quebras entre atividades da mesma operação. Pessoal, a movimentação entre refino por data e por horário na visão gráfica. Todo mundo ok? Todo mundo conseguiu dar uma explorada? Ficou mais claro? Vamos lá. Então, refinei a minha programação. Coloquei todas as minhas atividades nos dias, nos horários que eu desejo. Sim, Paula. Ele vai para o próximo dia. Se eu quiser que essa atividade vá até às 19, eu preciso definir o meu centro de trabalho naquele dia até às 19. Naquela definição de datas, eu coloco, esse dia em particular vai até às 19. Então, naquele momento que eu estabeleço o recurso, por isso que eu falei, é fundamental que meu centro de trabalho reflita o que eu vou executar no campo. Então, se tiver alguma parada programada, que a equipe vai trabalhar 12 horas, vou ter 2 turnos, vou ter atividades que vão passar das 8 horas, eu preciso estabelecer lá no centro de trabalho o regime de trabalho. E nesse dia eu tenho mais horas disponíveis, ok? Beleza. Incluí todas as atividades, fiz a priorização, coloquei segurança, coloquei plano, coloquei CUT, coloquei as atividades de solicitação de mudança, coloquei tudo no escopo. Depois, o que eu fiz? Eu programei, fiz o refino, comecei a ajustar as datas para refletir o que vai ser executado. Já fiz minha reunião de programação, nada mudou, todo mundo aceitou todas as atividades, melhor caminho dos mundos. Eu vou voltar aqui para a definição de escopo. Minha programação está pronta. O que eu preciso fazer agora? Sexta-feira, 4 horas da tarde, 3 horas da tarde. Vai depender de cada programador e o avanço dele. O que eu faço agora? Eu vou vir cá embaixo e vou gravar e expedir as operações. O que essa ação faz? Todas essas datas que eu modifiquei e todos esses cenários que eu simulei vão valer lá na IW32. Então, se eu entrar na ordem, ela vai estar nos horários e nas datas corretas. Então, eu vou clicar aqui do lado e vou gravar e expedir. Por que apareceu nenhuma visualização possível aqui? Porque eu tenho um filtro para as escalonadas. Eu vou tirar o meu filtro. Agora, minha grade está tudo aqui. E notem uma diferença. Eu tenho atividade. Todas as atividades escalonadas agora estão fixas. E o que eu... Sim? Não precisa alterar na ordem. Quando eu só escalonar aqui e fazer esse passo de gravar e expedir, vai tudo para a ordem. Só vai para a ordem quando eu faço isso. Show? Beleza. Agora, minha grade está escalonada e tudo que eu fiz reflete na EW38. Certo? Todo mundo conseguiu gravar e expedir? Se eu apertar fixar, ele vai me forçar a gravação e expedição também. Eu estou ensinando a fazer em partes, porque pode ser que eu grave e expida, mas ainda consiga editar. Porque a partir do momento que eu clicar fixar a programação, a grade está congelada. O status da grade muda. Tá, eu não quero congelar agora. Eu quero que outra pessoa veja a minha grade e fale, beleza, o que eu posso fazer? Primeira coisa que eu queria mostrar também, ó, log de atividades. Aqui vai mostrar a hora e o que cada pessoa fez. Então, se você tem uma grade compartilhada com outra pessoa, você pode ver quem modificou e o que modificou na grade. Então, aqui tem todo o histórico de log de atividades. Sim, é isso que eu vou mostrar agora. Eu não trabalho sozinho, sou programador, mas eu trabalho com outro programador em conjunto. Ou eu vou estar afastado na sexta, não consigo fazer meu congelamento na sexta. Eu tenho a opção de compartilhar a programação. O que essa opção faz? Eu posso compartilhar com outro planejador, ou seja, ele pode incluir, modificar e fazer tudo na minha grade, ou posso colocar revisores. O que os revisores podem fazer? Eles podem só visualizar. Então, aqui é que eu vou fazer o compartilhamento da minha grade com as execuções e também com outras áreas de relacionamento para eles verem e enxergarem essa grade. No caso aqui, eu não sei se está configurado como planejador esses usuários, deixa eu só ver. Está aqui, ó. Se eu quiser compartilhar com alguém, essa pessoa vai ver minha grade também.
ok? Planejadores. Então ele tem que ter o perfil do RH de planejador para conseguir receber a ordem. Mas todos têm perfil de revisores, ou seja, eu posso compartilhar até com o mecânico. Mas para a pessoa ter acesso a modificar, ela tem que ter perfil de planejador. Não vê. A pergunta da Francisca é interessante. Outra pessoa quer ver a programação para esse centro de trabalho. A menos que o programador compartilhe com a pessoa, ela não consegue ver essa programação. Qual que é o impacto disso? Vai ter que haver um compartilhamento aí durante a semana, no final da semana, do programador, em vez de enviar um e-mail para todo mundo, ele compartilha essa programação com todo mundo para eles possam ver no RH. Tá, eu quero mandar um e-mail com Excel. Exporta e envia. Mas se outra pessoa quiser ver no SAP, ele precisa estar compartilhado. O maior impacto são para os analistas que vão ter que receber todas as grades para conseguir monitorar. Não, nem no horizonte do tempo, ele não faz mais, ele só visualiza. Geralmente, a recomendação do corporativo é de não ter programador separado de elétrica e mecânica. A programação é da área, então a mesma pessoa faria as duas. Se tiver distinção, os dois podem se compartilhar entre si para que consigam ver o centro de trabalho e consigam trabalhar em conjunto. Ok? Então, posso fazer o compartilhamento ou não. Terminei tudo. Eu compartilhei com as pessoas que eu queria que viessem a grade antes de eu congelar. Eu fiz todas as modificações, ajustei todas as datas, está tudo pronto. No final da semana, eu clico em fixar a minha programação. Por programação. O compartilhamento é por programação. Agora, a minha programação aqui está com o status de conclusão como não concluído. Por que isso? Porque agora ele começa a contar a confirmação das ordens. Esse status vai se atualizando conforme a execução for postando a confirmação. Pode. Depois que eu congelei, mas eu esqueci de mandar para alguém, eu consigo da mesma forma compartilhar. E outra coisa, qual que é o seu usuário, Guerrinha? Eu vou compartilhar com o Guerrinha. Underline. Quatro, quatro, um. Eu, hein? Tá. O usuário dele não tá aparecendo aqui, não. Mas alguém aí, quem quer ver essa programação? Vou compartilhar com alguém. 73? 173? Vamos ver se 173 está aqui. 173 não tá. Deve ser alguma questão de perfil. 69. O 69 tá. José Luiz. Então, José Luiz vai receber essa grade. E é o seguinte, eu sei todas as pessoas que têm acesso à minha grade. Estão vendo lá que está como revisor o José Luiz? Então, todas as pessoas que receberem a minha grade, eu sei quem pode vê-la e quem tem acesso. Então, se a pessoa falar, não recebi a grade, não. Tá lá, você consegue ver que você compartilhou com a pessoa. Então, não, a pessoa não recebe um aviso. Agora, o José Luiz vai fazer um favor para mim. José Luiz, você vai ir lá na sua tela inicial do planejamento de recursos para planejadores e vai clicar aqui embaixo aqui, ó, minhas programações. Você recebeu uma programação chamada RSH treinamento aí, recebeu? Chegou. Ele consegue acessar minha programação lá no usuário dele. Congelado. Todo o status bonitinho. Então, tá lá para o José Luiz a programação para ele. Ok? Com isso, a gente fez a grade, congelou e está tudo pronto. A parte de programação foi finalizada. Só fica mais um passo que a gente vai ver quando a gente for falar do SAM, que é o envio dessas ordens para o coletor. Sobre essa revisão, ficou mais claro, eu fui mais devagar, eu me contive. Aí, então a gente vai dar só uns 5 minutinhos de intervalo para ver o que a gente consegue fazer, porque a gente ainda está com problema de sistema para confirmação. E agora eu vou pedir que, enquanto isso, terminem a de vocês. Congelem, modifiquem, façam aí a programação no RSH. Então, obrigado aí, 10 minutinhos de intervalo.